Muito bem, é segunda-feira e o Arena Alterosa está no ar para levar até você tudo sobre o nosso esporte regional. A partir de agora a gente vai junto até às 11h30 e, claro, levando até você tudo que acontece aqui em Juiz de Fora, nossa região, no Brasil, também por esse mundão afora. E hoje é dia da gente estar com ele, nosso parceiro aqui, o Fábio Reoli, do Núcleo Comunicação, que também vai estar aqui para falar tudo sobre Cruzeiro e Tupi, tudo sobre o Botafogo da Dona Eli, que está mal das pernas, perdeu o Fluminense. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Tudo ótimo. Para a gente começar o nosso programa, né? Vamos abrir falando sobre o Campeonato Carioca, que é o que também pegou aí no final de semana, né? Antes da gente entrar, daqui a pouquinho, né? Para você que quer ver tudo sobre o Cruzeiro e Tupi, continue com a gente tem uma reportagem legal para mostrar para você sobre essa partida e falar a partir de agora como que vai ser o planejamento do Galo, né? Que fica agora para a Série C do Campeonato Brasileiro também, com essa vaga aí na semifinal, cravou uma classificação para a próxima Copa do Brasil. Só que antes vamos falar de Botafogo, Fluminense, Botafogo, final da Taça Rio, que é a segunda fase do Campeonato Carioca, e aí 3-0, um resultado que para mim foge da normalidade da decisão, né? Não, e assim, eu sou muito fã do Abel. Eu acho que o que ele fez com o Fluminense, né, ele reinventou um Fluminense que perdeu várias peças, né, peças importantes, né, o Scarpa, um goleiro que tinha identificação com o time. Então, ele reinventou um Fluminense que fez um jogo duríssimo com o Flamengo, mereceu até ganhar o jogo e depois jogou uma barbaridade contra o Botafogo, né? Que o Fluminense mereceu totalmente a vitória. O Jadson muito bem na partida. Né? Acho que o destaque do jogo foi o Jadson. A gente acabou de ver o gol dele, né? Que foi o terceiro gol, os 45 do segundo tempo. Acho que foi o lateral esquerdo do Fluminense também está jogando muita bola, né? Jogou muita bola. Eu tô dando um destaque maior pro Jadson, porque o lateral esquerdo fez uma competição muito boa desde o começo, mas o Jadson, ele teve um papel fundamental contra o Flamengo na semifinal e ontem ele acabou com o meio de campo. Desequilibrou, né? Desequilibrou. E o Botafogo até que arriscou algumas coisas, né? Mas o Fluminense foi bem mais objetivo quando chegou na frente. A gente tá vendo o gol do Marcos Júnior, você sabe o que ele falou? Que todo mundo que dá passe para ele libera R$100. Né? E nessa fase da competição, como é a decisão, ele falou que ia dar uma gorjeta a mais aí, só que não ia divulgar o valor, não. Quem deitou o cabelo foi o Pedro, né? Foi, tá jogando muito também, né? Para quem achou que o Dourado ia fazer falta, ele supriu bem a falta e tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem, é um moleque que ainda vai dar muito trabalho aí pros adversários ainda. A gente está falando do Pedro, né? O Pedro que marcou o primeiro gol, abriu o placar, a gente viu ali, depois o Marcos Júnior fez o segundo e o Jadson fechou, marcando em 3-0 Fluminense e Botafogo. Estou sentindo que o Abel, obviamente, ele teve mais tempo de trabalhar do que o Valentim no Botafogo, por enquanto, né? E quando começou o Campeonato Carioca, um dos times que menos conseguia jogar era o Fluminense. O Abel conseguiu acertar, né? Mudou o formato de jogo, mudou o esquema de jogo. O Fluminense agora tem jogado muito bem. E o Botafogo, o Valentim está tentando, mas parece que está aquele negócio que não anda, né? O Botafogo não consegue colocar seu jogo em prática mesmo. Ele tá esbarrando em alguns jogadores muito limitados, né? Não veio reforços, assim, grandes reforços, né? Veio jogadores comuns, não veio aquele jogador que você fala assim, não, esse veio para resolver, né? Mas eu acho que dentro do que o Botafogo, dentro do que o time do Botafogo eu não acho que ele está fazendo um trabalho ruim, não. Trabalho ruim. Eu acho até que ele está dentro do que a gente estava esperando. Agora, o formato do campeonato... É o que tem para ele também. O formato do campeonato carioca é complicado, né? Quem sabe aí ele ganha agora e, né, muda totalmente o cenário. Porque basta uma vitória, ainda mais agora, né? Na semifinal, né? Chegando na final aí, quem sabe, já dá para dar uma engatinhada aí pro Campeonato Brasileiro. Como que o local interfere, né, na participação do público? A gente tem visto jogos, às vezes, em campos menores, né, de times menores, como o estádio do Tigres, né, do Brasil, que fica lá em Duque de Caxias, o Ralinho de Oliveira, em Volta Redonda, dá 2, 3 mil. Uma final da Taça Rio no Maracanã, né, não é o público ideal ainda, como a gente tem visto, por exemplo, no Mineirão, quando o Cruzeiro joga, que tá ficando lotado, né? 22 mil, quase 23, 22.838 pagantes, uma renda de R$774 mil. Melhorou bem, né? Melhorou, mas ainda acho pouco ainda. Eu acho que tanto no Rio de Janeiro como aqui em Juiz de Fora a gente tem que se pensar em atrair o público de outras formas, né? Tanto a mobilidade, eu fui no jogo do Tupi aqui em Juiz de Fora também, muito ruim para sair do estádio. Então, eu acho que isso contribui muito para a não ida do torcedor no estádio também. Entendeu? Os times não estão com aqueles reforços, né, que
um jogador que chama. Que chama, né? Identificado com a torcida, entendeu? Então isso contribui para não ir. E os valores dos ingressos, né? Verdade, Fernando? verdade. Bom, você falou do Abel Braga, vamos fazer o seguinte, então, que o Abel conversou, né, com a imprensa depois da partida, ele que participou da coletiva, e que todo mundo, né, assim como nós aqui em Juiz de Fora, a gente fala sempre bastante do Ricardo Leão no Tupi, né, que mudou a cara do Tupi. Quem também teve esse protagonismo no Campeonato Carioca foi o Abel Braga com o Fluminense, né? Conseguiu mudar a cara do tricolor e não é à toa que foi campeão da Taça Rio. Vamos ouvir o treinador. Ver o que vai acontecer amanhã. Você lembra que ano passado o time chegou até a empolgar por um futebol muito lindo. O futebol do ano passado era lindo. Era muito rápido, muito vistoso, mas não era tão competitivo. Aí quando você vê as perdas, eu te falo de 10 jogadores. Cavalieri, Lucas, Nogueira, Henrique, Léo, Orejuela, Scarpa, Wellington Silva, Richard e Dourado. E Marquinhos, 11. É um negócio meio, né? A gente tem que confiar muito naquilo que a gente faz e o jogador acreditar naquilo que nós falamos para ele. O que está acontecendo é que essa equipe titular, ela está adquirindo confiança, jogo a jogo. E nós temos né, essa convicção de que, no papel, eu não sei como é que é, vocês que são os analistas, de repente não ganhem dos outros. Mas dentro do campo está mostrando a sua capacidade. 11 jogadores, né? Se pegar aí um elenco titular todo que o Abel perdeu e só os jogadores que eram referências. Ele citou alguns ali, como por exemplo o Henrique, né? Que hoje está no Flamengo. O Scarpa, que também era um dos caras do time. Marquinhos, enfim. O que ele está fazendo realmente é impressionante. Mostra um grande treinador, né? Não, é um treinador de grupo, né? O pessoal respeita muito ele. Eu sou fã do trabalho dele. Não agora pelo que ele fez, mas pelo tudo que ele já fez no futebol, tá? O pessoal sabe que eu sou flamenguista, mas a gente tem a rivalidade, mas a gente pode ser fã de treinador de outro time, de jogador de outro time, e eu sou declarado um fã do Abel. Não sei se ele daria certo no Flamengo, mas eu gosto muito do trabalho dele. No Campeonato Carioca, nada de surpresa, né? Nessa segunda fase, os 4 grandes presentes na fase finalista, na fase final da competição, assim como também no Campeonato Paulista, né? A gente vai mostrar agora a vitória do São Paulo em cima do Corinthians. O São Paulo que conseguiu vencer pelo placar de 1-0. E pela situação, né, Fábio? Acho que pelas circunstâncias das duas equipes no momento, talvez o Corinthians tenha um favoritismo, né, nessa semifinal, mas que não foi concretizada dentro de campo, né? Pode rodar pra gente aí o gol do jogo. Veio de uma bobeira ali na saída de bola do Corinthians e o Trellis fazendo essa jogada aí, ô Fábio. O Cássio conseguiu defender e no rebote o Nenê foi lá e conseguiu fazer o único gol da partida, fazendo 1-0 São Paulo. E aí uma das polêmicas é que o Nenê foi lá, comemorou perto do banco de reserva, olhando pro Carilha lá, gritando, ou seja, provocando. Lembrou um pouquinho o Bavi, né, que deu aquela confusão toda. O pessoal tá se exaltando muito aí no jogo, mas foi um jogo bacana. Eu vou dar um destaque para um jogador que não jogou e que faz muita diferença, o Rodriguinho, né? Ele joga muito, né? Joga muito, senti falta dele. O Corinthians é um grande time, mas não tem aquele reserva pontual, até da mesma posição, né? Quem entrou foi o Sheik, né? Ele não ficou o ano passado todinho sem jogar, fez uma boa pré-temporada, mas não é aquele jogador que faz a mesma função que o Rodriguinho. Eu acho que o jogo de volta vai ser um jogaço e tem tudo assim para o Corinthians reverter essa vantagem do São Paulo. O Rodriguinho hoje é o cara que pensa, né, no Corinthians, né? Que faz a bola girar, né? Aquele meio campo que dá aquele último passe. E, com certeza fez toda a falta aí nesse clássico. O São Paulo levou a melhor. A gente tem a sonora aí do Carilli, né, o técnico do Corinthians, que falou após essa partida na derrota do Timão, que agora tem que fazer 2 gols. Lembrando que diferentemente como é o Campeonato Mineiro, né, uma vitória com resultado igual do Corinthians agora, a decisão lá em São Paulo vai ser nos pênaltis. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Comentário sobre isso, que ele briga pelo time dele, eu brigo pelo meu, o calor do jogo ali já foi assunto resolvido. Para mim? Bom, curto e grosso.
Né? Curto e grosso. Ele que falou, teve mais polêmica além da comemoração do Nenê, né, que passou correndo ali, gritou na cara do Carille. O Aguirre, o Fábio Raoli, passou, a gente tem imagem, hein? Vou mostrar, né, enquanto eu falo, olha só. Tá indo tranquilo, você vai ver que ele vai passar pelo Carille ali, no cumprimento, e geralmente os treinadores se cumprimentam, né, após o jogo. E aí o Aguirre deu uma desculpa, falou que não tinha ouvido falar, não conhecia o Carille. Você acredita nessa versão dele? Um jogador estrangeiro, um treinador estrangeiro, eu acho difícil, mas eu acho que não foi... Foi maldade, não? Não foi maldade, não. Eu acho que entre os treinadores, assim, eles são... Alguns, né, tem aquela diferença, mas eles são todos amigos. Eu acho que ali não teve maldade, não. Mas, assim, isso dá uma pimentada no clássico, né, Fernando? Vai ter tudo para o segundo jogo, né? São as provocações. Acho que né, você criar polêmica em cima disso, às vezes é desnecessário, né? Pode ser que aconteça. Agora, dentro de campo, né, o Nenê passar e tal, acho que o calor da partida pode ser que desencadeie outras coisas, né? Outras, como a gente viu no clássico lá, Bahia e Vitória, no clássico passado. Inclusive, vão fazer o jogo de novo, né? Mas tem provocação que é sadia, né? Comemoração, o chororô, por exemplo, do Vinícius Júnior para cima do Botafogo, para mim foi absolutamente normal, né? Que o Botafogo tomou as dores e não deixou o Flamengo jogar no Engenhão, né? A princípio. E agora isso para mim é sadio, né? Agora você passar na frente isso aí é complicado. Inclusive o do Bavi lá, se o Vinícius não tivesse feito tanta provocação no Twitter, eu acho também que ia ser uma comemoração normal, não vi nada demais. A dancinha, né? Que ele sempre comemorava com a dança, né? Porque teve uma provocação antes no Twitter, mas também foi um negócio que não me chamou atenção, não. A outra semifinal do Campeonato Paulista foi feita por Palmeiras e Santos. O Palmeiras levou melhor no primeiro jogo. Bora rodar as imagens aí. Palmeiras venceu pelo placar de 1-0 com o gol do famoso William Bigode. Estava no ex-Cruzeiro, né? Conseguiu fazer o gol. Tem o gol aí? Vamos rodar? Vamos lá? Vamos rodar o gol aí. Palmeiras 1, Santos 0. Põe aí pra gente poder ver esse único gol da partida que o Palmeiras agora tenha, né? Joga com essa vantagem. E também um público de 19.546 pagantes nessa semifinal do Campeonato Paulista. E o William mostrando que, mais uma vez, é um grande jogador. O Palmeiras, o Fábio, assim como alguns times, né, que tem feito o rodízio com alguns jogadores, hoje o Roger talvez tenha um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro, né? Tanto que o Willian às vezes joga, às vezes não, e quando joga ou quando entra, tá sempre fazendo gol, né? E são jogadores que jogam em várias posições, né? O Willian, por exemplo, quando ele joga na beirada, quando o Borja não tá, ele joga de centroavante, e é um jogador matador. Tem o Keno também, que movimenta muito, o Dudu, então são jogadores. O Dudu também já jogou no meio, joga pelas beiradas, então são jogadores que trocam muito de posição, e com certeza... E o Felipe Melo tá numa fase, né? Tá jogando muito nesse jogo, eu não sei se ele jogou, mas um jogo que eu vi antes desse contra Nossa, ele tá jogando muito, tá? Dá muito passe, desarma, muito raçudo. Não sei como é que ele ficou na reserva tanto tempo lá com o Cuca. Bom, assim como foi o jogo do Corinthians e São Paulo, o Palmeiras tem essa vantagem, caso o Santos vença pelo placar de 1-0, né, o resultado igual, no segundo jogo, a decisão dessa semifinal também vai ser levada para os pênaltis. Olha só, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente já mostra para você a reportagem de Cruzeiro 2, Tupi 1, né, a entrevista depois do jogo, a contusão do Fred e também falar de seleção brasileira, que joga amanhã contra a Alemanha. Daqui a pouquinho a gente volta. Já de volta com a Arena Alterosa, deixa eu mandar uns abraços aqui para a turma que está acompanhando a gente. Quem está feliz com a vitória do Fluminense é o meu amigo João Porteiro, está ali na Floriano Peixoto, está acompanhando a gente, Tricolor, e o Marco aqui na Rio Branco. Deixa eu mandar um abraço também para o parceiro do Calé. O Calé, no final de semana, deu uma voltinha no Alto Espaço, falou, manda um abraço para o Silvio Santos. Né? O Silvio Santos trabalha ali no estabelecimento ali no Alto Espaço, está acompanhando a gente também. E agora vamos falar de Copa Alterosa, pessoal da região. A gente teve a segunda rodada da Copa Alterosa, a gente tem os resultados para mostrar para vocês. Vamos aqui para a tabela. O Eubanquense jogou em casa no sábado e perdeu por 2-1 para a equipe do Nacional. Agora o jogo com mais gols, sabe, olha, ó, Santanense 6, Edcar também 6. Deixa eu te dar um detalhe desse jogo. O Santanense chegou a estar ganhando de 5-1. 5-1, pois é, rapaz. Conseguiu empatar em 6-6. Quem goleou também foi o Núcleo Esportivo, jogou no domingo em São João do Nepomuceno, venceu o Moreira por 5-0. O Guaporé perdeu em casa para o Trintões por 2-0. A Associação Atlética Lima Duarte, o clássico lá em Lima Duarte, né, jogou contra o Minas e venceu por 2-1. O Twister jogou em Guarará, jogou em casa, venceu por 4-2 o Maripaense. Vargem Grande 0, Matias Barbosa 3 e fechando aí a segunda rodada, ADF Futebol Clube 0, Itararé
também 0. É o segundo empate, né, consecutivo do Itararé, sem gols aí na competição, só jogou na Copa Alterosa. E quem está presente também na competição, fazendo a cobertura, é o Núcleo Comunicação, está acompanhando os jogos e as fotos também, que o pessoal quiser acessar, já está lá, né, Fábio? Tá lá. A Copa é uma Copa muito organizada, é uma Copa que tem muitos gols e, assim, o nível técnico deles são muito bons. Você vê um jogo 0-0 ali, que foi o Itararé e o ADF, mas foi um jogo muito bom. Teve um lá e cá, o Núcleo fez a cobertura desse jogo e fez também Belmiro Braga, a rodada dupla lá, que foi Vargem Grande e Guaporé, Guaporé e Trintões. Trintões, né? Na verdade, o Trintões, né, é de Belmiro, né? É o Guaporé que é de Juiz de Fora e manda seus jogos lá. Então tem sempre rodada dupla por lá, né? Por lá sempre tem. Legal. Da Copa Alterosa, a gente vai voltar agora para o Campeonato Mineiro. A gente tem reportagem do jogo do Tupi, o Cruzeiro que venceu o Tupi. O Tupi teria que fazer 2 gols, né? Diferentemente do que a gente mostrou aqui no Campeonato Paulista, o resultado igual, o Tupi 1-0 em cima do Cruzeiro, não daria a disputa para os pênaltis. A vantagem seria do Cruzeiro. E acabou que nessa partida o Cruzeiro foi melhor e venceu por 2-1. Vamos ver na reportagem. Que começo complicado. O Tupi foi para cima e ainda achou um Cruzeiro batendo cabeça. O time celeste custou a segurar a barra e só se sentiu um pouco mais aliviado quando o Thiago Neves marcou. Todo mundo achou, agora vai ficar tranquilo. Que nada. Minutos depois, o chute certeiro de João Vitor foi para registrar empate e primeiro gol que o Cruzeiro sofre este ano no Mineirão. Mais tensão. Aí Fred cai sentindo o joelho. Logo ele que vinha voltando ao time. Saiu. Para fechar o primeiro tempo, o Gabriel Viana marca impedimento de Thiago Neves e anula este gol aí, ó. Viu? Não é só bandeirinha mineiro que erra não, hein? Mas no segundo tempo, aos 36 minutos, Thiago Neves volta a marcar. Aí vale, mais um. É a tranquilidade que o time celeste precisava para fechar bem o domingo. A partir daí foi só comemorar, fazer a festa e deixar a ola rolar. Eu acho que o primeiro objetivo para conquistar o título nós fizemos hoje, que é chegar na final e com muito mérito, nós estamos de parabéns. Fizemos 2 grandes jogos aí na semifinal, tivemos muita dificuldade por conta do time do Tupi que fez um grande jogo também, mas agora temos a semana toda aí para concentrar mesmo, porque precisamos buscar aí esse título aí, que é o nosso primeiro objetivo no ano. Bom, então, o Rafael Fábio, que não jogou, né? Levou o terceiro cartão aqui em Juiz de Fora, ficou suspenso, então não jogou essa semifinal. 2-1, então o Tupi pode esquecer agora o Campeonato Mineiro, focar na Série C do Campeonato Brasileiro, que já começa daqui a pouquinho, menos de 30 dias, né? Para dar início à temporada. Agora o Thiago Neves, como jogou, hein? 3 gols, né? Se o gol anulado de forma errada tivesse sido validado. Mas o último gol dele, ele fez uma carga em cima do zagueiro. Você achou falta? Achei que foi falta. Ele disputou a bola com o Patrick, tanto que o Patrick até no chão mesmo ele reclamou com aquele auxiliar, né, o adicional que fica ali perto. Como anulou aquele lá, ficou elas por elas. Mas o Tupi tá de parabéns, fez um jogaço aqui em Juiz de Fora e lá também. Eu tô muito orgulhoso do time do Tupi, dos jogadores do Tupi. Eu tenho muito orgulho de fazer. Eu fui ver o jogo aqui em Juiz de Fora, não fui no Mineirão. Mas assisti o jogo, muito bom, assim, achei muita raça. Sidmar, que não começou bem o campeonato, ele tomou um cartão vermelho logo nas primeiras partidas, depois foi se recuperando. Ontem ele foi destaque do jogo, né? Jogadores como o Reis, o Kaiser, né? Os jogadores que assim, deram sangue pelo time. Eu gosto muito de alguns jogadores, Léo Salino. Então eu acho que eu sei que a permanência deles para essa Série C vai ser complicado, né? Mas fizeram um grande campeonato mineiro. A toa que chegou na semifinal, né? O time que, se você pegar as 6 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o time estava na zona do rebaixamento, no módulo 2. Né? Mas eu acho que a tabela não ajudou o Tupi. Pegou os times grandes logo no começo do campeonato, né? Pegou o América, o Atlético, né? Ficou no prejuízo no início, né? Mas aí, você pegar assim, assustou um pouquinho, né? Assustou. O torcedor, você fala, começa o Campeonato Mineiro, sendo que 8 mudou o formato, 8 classificam agora para a semifinal, e o Tupi está com a risco de cair para o módulo 2, né? Aí, de repente, né, sai o Barroso, o Ricardo assume, e aí o time tem essa ascensão, né? Eu acho que os jogadores realmente estão de parabéns, entenderam que
o momento melhor, né? Acho que tiveram cabeça para poder fazer essa transição, que muita gente não consegue. E outra que a gente não avaliou aqui, talvez se o Ricardo Leão tivesse começado a temporada, talvez tinha sido até melhor. Eu sempre fui a favor disso. Inclusive, quando o Ailton, né, anunciou que deixaria o Tupi após a Série C, o Ricardo, que já estava há tanto tempo, né, já conhecia o time, já era um cara ali da casa, para mim, acho que não teria outra opção a não ser ele. Mas, enfim, a diretoria decidiu por trazer o Alexandre, que teve a oportunidade dele aqui também, né, mas não deu muito certo. A gente tem um lance da contusão do Fred aí, põe pra gente poder comentar um pouquinho. Foi um lance, você vendo assim pela TV, você acha até que foi um lance normal, né? Uma dorzinha normal e tal, uma disputa de bola ali com o Sidmar. Acabou que machucou o joelho e vai perder praticamente a temporada toda, Fábio. Ele tá voltando agora, talvez retorne ao time só em outubro. Dizer pro pessoal também que foi um lance cruzeirense, né, que tava assistindo o jogo. Foi um lance, foi um acidente de trabalho. Não vi maldade nenhuma do Sidmar em machucar o Fred, né? Claro. Ele tirou a bola, né? O Fred chutou depois. O Fred chutou atrasado e acabou acertando, né, a perna do... É uma pena que o Fred já tá voltando de contusão e é um jogador que só brilhanta o Campeonato Brasileiro, né? Isso aí, vamos mostrar rapidinho os gols da outra semifinal, então. O Atlético enfrentou o América Mineiro e venceu pelo placar de 2-0. Venceu o primeiro jogo, venceu agora o segundo. A gente está vendo os gols aí. O Fábio Santos, né, no passe do Ricardo Oliveira, o Fábio Santos chegou ali e conseguiu marcar o primeiro do Atlético Mineiro. O zagueirão foi bem mole ali, hein, Fábio? Poderia ter dado um carrinho. Chegou atrasado, né? Chegou atrasado, o Fábio Santos estava lá para conferir. E agora a gente vai ver o segundo gol do Atlético, contra-ataque, ó, no escanteio do América. O Atlético saiu rapidinho, Casares puxando ali, o Elias entrou pela esquerda, vai pedir a bola e não vai perdoar. Fez o segundo lugar, o Atlético 2, América 0. E aí a decisão, dentro daquilo que a maioria dos torcedores já esperava, né? Atlético e Cruzeiro. 4 contra 1 também, ali no contra-ataque, é covardia, né? Da Cruzeiro ou da Atlético na final? Eu acho que dá Cruzeiro. O Cruzeiro tá com mais time? O Atlético tá com um treinador interino. Você olha pro futebol do Atlético, você não vê aquele futebol vistoso, né? Apesar do Cruzeiro também ter tido uma dificuldade de ganhar do Tupi aqui em Juiz de Fora, e o jogo de volta foi muito duro, mas ainda acho que o Cruzeiro tem mais jogador, assim, de grupo. Eu acho que o time do Atlético tem muitas peças que jogam individual, né? Assim, o jogador que depende mais dele. Não vejo aquele time de grupo. Já o Cruzeiro tem uns jogadores mais de grupo, um jogo mais coletivo, na minha opinião. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar para falar de seleção brasileira. A seleção que enfrentou a Rússia, ganhou bem, venceu por 3-0. E amanhã tem um teste também, teste de fogo, meu amigo, para jogar contra a Alemanha. A gente vai mostrar como é que foi o treino, rapidinho. Muito bem, já de volta a gente mostrar como é que foi o treino da seleção, né? A seleção que vai enfrentar, né, a equipe da Alemanha. E aí, Fábio, olha, enquanto a gente vê as imagens do treino aí, pode rodar para mim, Peterson, por favor? Já vê a última preparação da seleção para enfrentar a equipe da Alemanha. E aí, Fábio, os desfalques, né? O Brasil, claro, segue sem o Neymar, que ainda se recupera, né? O Felipe Luiz também está com uma fratura na fíbula, se recuperando. O Alexandre foi cortado por uma lesão muscular. Agora a seleção da Alemanha. Quero te perguntar o seguinte, quem vai sentir mais os desfalques? Olha só a Alemanha. Está sem o Miller, está sem o Ozil, né? E está sem o Kahn. E, claro, o goleirão, né, que foi o destaque da última Copa, que está recuperando a cirurgia no pé esquerdo. Mesmo com esse desfalque, você acha que vai ser um jogo digno de talvez a gente mostrar que o futebol brasileiro mudou e não vai existir mais o 7-1? Não, vai ser um jogaço de bola. Esse negócio de o 7-1 ficou para trás, eu acho que vai ser um jogo pegado. E sobre os desfalques, todas as duas seleções têm peças, lógico, a gente não tem um jogador igual o Neymar, mas nas outras posições a gente consegue encaixar e tem outros jogadores que pode fazer um conjunto ali no meio de campo, fazer um ataque. Eu gostei muito da seleção contra a Rússia. Eu acho que o Brasil vai ganhar e vai ganhar bem, tá? Vamos dizendo aqui, o Fábio Real é sempre muito bom para dar pitaco. Os resultados dele é sempre surpreendente. Por favor, peça a ele para cravar um resultado entre Brasil e Alemanha. 6-1 pro Brasil. Vou dar um placar grande. Jogo difícil. Jogo difícil. 6-1 Brasil. Então amanhã a gente vem, na quinta a gente volta mostrando o resultado. Nosso tempo acabou, a gente está indo embora. A gente está indo embora com as imagens aí da seleção brasileira, o jogo que acontece amanhã, terça-feira. E lembrando agora que a gente se encontra na quinta, a partir das 11 da manhã. Fábio, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Um beijão para dona Ellen, botafoguense, Botafogo vai se reerguer, dona Ellen, no Campeonato Brasileiro. Assim a gente espera. Grande abraço para vocês. Até quinta, a partir das 11. Tchau, tchau.